Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja abundante na sua vida, no seu coração. Sou o evangelista, professor Márcio Mainardes. Aqui estou para mais uma pré-aula da EBD. Seja bem-vindo. Nós estamos hoje com a lição de número 11, Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. Uma lição importantíssima e nós já estamos chegando na 11ª lição, estamos caminhando para a reta final deste trimestre, primeiro trimestre de 2022, que com certeza, assim como para a minha pessoa, para você também, está sendo abençoador. Se você está conhecendo o nosso canal agora, seja muito bem-vindo, inscreva-se neste canal, deixe o seu like ajuda muito, deixe também o seu comentário e já quero agradecer a vocês que estão comentando sempre os nossos vídeos. Se você ainda não comentou em nenhum dos vídeos anteriores, comente, deixe a sua opinião, deixe também a sua cidade, a sua igreja e com certeza eu terei o imenso prazer de estar respondendo. Não é inscrito no canal? Inscreva-se e nos ajude a espalhar a palavra de Deus compartilhando este e outros vídeos do nosso canal aí nas suas redes sociais. Muito bem, vamos para a lição de hoje, então, sem perder tempo. Lição de número 11, Lucas e Atos, o modelo pentecostal para hoje. O nosso textuário, ele está no livro de Atos, o capítulo 2, o versículo 4, que diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática da nossa lição diz que a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. A nossa leitura bíblica em classe, o texto que será estudado, explorado na nossa aula, a base da nossa aula está em Lucas capítulo 1, os versículos 21 e 22 e também Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 ao 4, mas quero salientar aqui que realmente o centro da nossa aula é o capítulo 1 de Lucas e Atos, capítulo de número 2. Vamos lá. Quem foi Lucas? Qual o significado desse nome? Era judeu? Qual era a sua profissão? De onde era? Não quero aqui tentar responder na íntegra todas essas perguntas, mas trazer uma noção para você que vai ministrar essa aula, de onde vem esse nome, o que significa, quem era esse personagem tão importante do Novo Testamento. Lucas, no termo latim é Loucas, Loucas, L-O-U-K-A-S, que significa Lúcio. E o significado desse nome realmente é iluminador. Iluminador. O significado de Lúcio é iluminador. Lúcio, portanto, deixa eu consertar isso daqui, deixar melhor para você entender melhor. Lúcio é sinônimo de Loucas e significa iluminador. Era um nome comum na antiguidade, nesta região, nesse tempo. Não era um nome específico, diferente, não, era um nome comum entre os romanos. Detalhe muito importante sobre Lucas é que ele era gentio, e talvez o único gentio a escrever um livro da Bíblia Sagrada. Veja que privilégio teve este homem, que escreveu aí mais de um quarto do Novo Testamento. Ele era gentio, isto é, não era judeu. Ele era médico, e isso está bem claro nos escritos do apóstolo Paulo, lembrando que ele navegou juntamente, viajou juntamente com o apóstolo Paulo, foi companheiro de Paulo, e detalhe, ele estava junto com Paulo
no momento crucial da vida de Paulo, quando ele estava lá naquela masmorra em Roma, prestes a ser martirizado. Paulo escreve na segunda carta a Timóteo, aquele momento de muita aflição, ele diz: só Lucas está comigo. Ele diz que todos o abandonaram, mas só Lucas está comigo. Então ele foi companheiro nas viagens de Paulo. Era médico, como o próprio Paulo já diz em outro texto, e ele tinha, segundo estudiosos, muita habilidade como escritor grego. Então, os estudiosos, os exegetas que entendem do grego koiné, o que é o grego koiné? O grego que foi escrito o Novo Testamento, dizem que Lucas ele era muito habilidoso como escritor grego. Era um homem, então, que tinha certo grau de estudo, pois era médico e com grande habilidade para escrever. Veja que o Senhor nosso Deus, ele usa as pessoas certas para o momento certo. Os primeiros discípulos de Jesus eram homens simples, eram homens inteligentes, porém sem um alto grau de estudo. Eram pescadores, trabalhavam à beira-mar, não tiveram esta oportunidade. Mesmo assim, o Senhor nosso Deus os capacitou, deu o Espírito Santo, deu-lhes habilidades tremendas, deu-lhes um ministério frutífero. Mas veja que para cada circunstância, Deus tem um vaso certo. Para evangelizar os gentios, Deus tem um Saulo que ele transforma em Paulo. É claro que eu não quero entrar aqui na questão do nome, mas ele tem um Paulo preparado para os gentios e para escrever aos gentios, para colocar em ordem as narrativas daquilo que aconteceu nos dias de Jesus Cristo e também após a sua ascensão aos céus. O Senhor também tem um homem, um médico habilidoso em escrever em grego koiné, que se chamava Lucas. Então, para cada situação, o nosso Deus tem o vaso certo. Então, nunca se sinta pequeno. Você pode aplicar isso na sua classe. Nunca se sinta que você não tem valor para nada, que você não pode nada, que para cada um de nós, Deus tem um ministério. Glória a Deus por isso. Ele era, segundo estudiosos, esse Lucas, de Antioquia, não a Antioquia ali da Pisídia, mas a Antioquia da Síria, era natural dali. Agora, falando sobre os seus escritos, que é a parte mais importante, Lucas e Atos são mais de um quarto do Novo Testamento. Se Paulo é muito importante porque escreveu a maioria das epístolas, Lucas escreveu esses dois livros, um que se chama Lucas, o outro Atos dos Apóstolos, que são mais de um quarto do Novo Testamento. E Lucas e Atos formam uma unidade perfeita. Em primeiro lugar, este tratado teológico, que em duas partes, Lucas destina, em primeiro lugar, a um alto oficial romano, Teófilo. Quem era Teófilo? Como disse, um alto oficial romano, talvez recém-convertido ao cristianismo. Todavia, Lucas tinha também um interesse, um outro objetivo, que era suprir um evangelho em ordem, completo, para leitores não judeus. Mateus escreveu o evangelho para os judeus, mas tanto Mateus quanto Lucas tiveram como fonte João Marcos, que é o Marcos. Porém, o evangelho de Marcos, ele é bem conciso, o evangelho que mostra Cristo como servo sofredor. O evangelho de Mateus é escrito originalmente para judeus. Lucas escreve o seu compêndio, o seu tratado teológico a este homem chamado Teófilo, que era um alto oficial romano, talvez recém-convertido ao cristianismo, mas ele tem um outro interesse também, que é suprir aí essa lacuna de um evangelho
em ordem. É por isso que já no início do evangelho, do seu evangelho, ele escreve ali que mesmo que tendo muitos empreendidos, por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra de Deus, ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente escrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Então veja que ele ouviu, mas ele pesquisou a fundo e colocou em ordem. Por isso que quando você quer ter uma base da cronologia nos evangelhos, você utiliza o Evangelho segundo Lucas. Vamos então fazer um resumo da nossa lição, dos 3 tópicos da nossa lição. Em primeiro lugar, o primeiro tópico ali fala do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo no Evangelho de Lucas. E não quero aqui trazer um estudo e sim fazer um resumo. Faço o apontamento e mostro o texto. Você estuda o texto, explora e monta a sua aula como o Espírito Santo lhe orientar. Então, o Espírito Santo em Lucas, um resumo do resumo. Nós vemos a ação do Espírito Santo em João Batista, logo em Lucas capítulo 1, versículo 13, a respeito do seu nascimento. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho e chamarás o seu nome João. E o versículo 15 diz que ele será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Então, quem era esse João? Era aquele que seria o arauto, aquele que iria endireitar as veredas, preparar o caminho do Senhor. Então, nós vemos aqui já no nascimento, no nascimento de João Batista, a ação do Espírito Santo. Nós vemos também na vida de Isabel e João Batista, utilizando aqui também o versículo 13 do capítulo 1 e também o versículo de número 67, que diz assim: E Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou. E aí abaixo tem a profecia de Zacarias quando ele voltou a falar. Vemos também a ação do Espírito Santo na vida de Simeão, em Lucas capítulo 2, versículos 25 ao 32. O Simeão que aguardava a vinda do Messias, que tinha esta esperança e tomou Cristo em seus braços, o Jesus homem em seus braços. Nós vemos também a ação do Espírito Santo, principalmente no batismo de Jesus, Lucas 3 e 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Nós vemos também o Espírito Santo, após Jesus Cristo ser batizado por João no Rio Jordão, nós vemos o Espírito Santo conduzindo Jesus para o deserto. Nós vemos o Espírito Santo no ministério de Cristo em sua tentação no deserto. Capítulo 4, versículo 1 diz: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Quem levou Jesus Cristo ao deserto não foi o diabo, foi o próprio Espírito Santo que o levou para ser tentado pelo diabo no deserto. Então, não critique quem está passando um deserto, porque pode ser que foi Deus, que foi o Espírito Santo que colocou ele lá para que ele passe pela prova, para que ele vença e saia restaurado, preparado, mais forte para enfrentar o seu ministério. Nós vemos também a ação do Espírito Santo no ministério do Messias logo a seguir, quando ele chega em Nazaré, Lucas capítulo 4, versículos 14 ao 21. E no 18, ele tomando o rolo do profeta Isaías, ele lê esta parte: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres,
enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E no versículo 21, ele, fechando o livro, ele diz: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então ele está dizendo, cheio do Espírito Santo, Jesus estava dizendo que aquilo que o profeta Isaías tinha dito há mais de 600 anos atrás, escrito, falava a respeito dele. Então nós vemos aqui, iniciando o seu ministério em Nazaré, o Espírito Santo movendo Jesus. Então esse é um resumo apenas. É claro que nós vamos ter outros momentos no livro de Lucas do Espírito Santo agindo, mas apenas para fazermos um resumo do primeiro tópico. No segundo tópico, nós temos o Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. Alguns dizem que este livro poderia ser chamado Atos do Espírito Santo e não Atos dos Apóstolos. Mas é que os apóstolos foram movidos pelo Espírito Santo e fizeram sinais e maravilhas. Veja, Jesus ressurreto reafirmou a promessa em Atos 1 e 5. Ele disse: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. O Jesus ressurreto reafirmando a sua promessa aos discípulos, Atos 1 e 5. Então nós vemos a promessa do mesmo Jesus que está lá em Lucas 24 e 49, que fala para eles ficarem em Jerusalém até serem do alto revestidos. Vemos também esta promessa se cumprindo, a promessa de Joel 2 e 28, a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, nós vemos esta profecia se cumprindo aqui, iniciando seu cumprimento no livro de Atos dos Apóstolos. Olhando para o capítulo 2, nós vemos que ali houve movimento, houve vento, houve línguas e houve fogo, como fogo. Tudo isso é símbolo do mover do Espírito Santo. Então a gente tem que cuidar com os exageros de ambos os lados quando tratamos a respeito da ação do Espírito Santo. Tem aqueles que são fanáticos, que extrapolam os limites, e tem aqueles que são secos, que não creem na atuação do Espírito Santo e ainda estão em nossas igrejas pentecostais, ainda tem a oportunidade. Então, os dois extremos são perigosos. O certo é que quando o Espírito Santo está presente, há movimento. Pode haver movimento, pode haver vento, pode haver línguas, pode haver fogo, mas não é só isso. O Espírito Santo, ele transforma, ele tem como missão edificar o corpo de Cristo e principalmente revestir de poder e autoridade para que os cristãos possam ser realmente embaixadores do reino de Deus na terra. O livro de Atos dos Apóstolos também mostra maravilhas, sinais miraculosos e almas se rendendo aos pés do Senhor. Você vê isso em Atos, capítulo 2, versículos 43 e 47. Então, este é um resumo do segundo tópico. Muito bem, indo para o nosso terceiro e muito importante esse tópico, terceiro tópico, o Espírito Santo continua atuando. Este é o mais importante, porque se eu estivesse aqui apenas afirmando o que aconteceu, não seria muita coisa, porque você poderia me dizer, mas e hoje? Que pena, né? Que isso aconteceu há muito tempo. Não, eu não estou lhe contando uma história. Você pode provar isso, você pode ler a sua Bíblia, buscar e provar esta verdade que nós estamos ministrando aqui. O Espírito Santo continua atuando. Atente para um detalhe muito importante. Nós somos pentecostais. E nós pentecostais não somos cessacionistas. O que é um cessacionista? Aquele que crê que a ação do Espírito Santo cessou
lá com a igreja primitiva. Então, há muitos cessacionistas hoje, devido ao movimento tradicional, o movimento calvinista, que aos poucos foi dominando a internet, principalmente, e infiltrou nas igrejas pentecostais também. Mas nós, pentecostais, nós abominamos o cessacionismo, porque a Bíblia é clara em dizer que o Espírito Santo está conosco, nos capacita, nos dá poder, nos dá autoridade, realiza feitos extraordinários, falamos em línguas espirituais, temos a unção de Deus, tudo isso através da ação do Espírito Santo. Se não fosse a ação do Espírito Santo, nós nem estaríamos aqui. Então, infelizmente, com essa teologia calvinista dominando a internet, aos poucos, muitos jovens, principalmente, foram trazendo esses conceitos tradicionais para o meio pentecostal, mas nós cremos na continuidade da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo continua batizando, o Espírito Santo continua realizando feitos extraordinários, miraculosos, sobrenaturais. Nós ainda cremos nisso e sempre creremos assim. A promessa, portanto, é para todos em qualquer tempo e lugar. Isso fica claro em Atos 2, marque aí, eu não vou ler devido ao tempo, mas leia Atos 2, 38 e 39, a promessa para todos em qualquer lugar. Nenhum texto do Novo Testamento diz que a ação do Espírito Santo cessou. Não há nenhum texto do Novo Testamento que diga isso. As línguas espirituais e os dons, eles estarão disponíveis aos cristãos até o arrebatamento. Isto é claro no texto de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito. O que é perfeito? Cristo é perfeito. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, até que momento as profecias existirão, as línguas existirão, até o arrebatamento da igreja, até a igreja se encontrar com Cristo nos ares e for introduzida nas mansões celestiais na Nova Jerusalém. O Espírito Santo sobre todos. Atos 2, 17 e 19, você tem aí essa referência. Antes de chegar o glorioso dia do Senhor. Então, versículo de número 20. Você olhando para Atos 2, 17 e 19, você vê o Espírito Santo sobre todos antes de chegar o glorioso dia do Senhor. Se o Espírito Santo estará sobre todos até antes de chegar o glorioso dia do Senhor, então é óbvio que a ação do Espírito Santo não ficou restringida à igreja primitiva. A ordem bíblica é imperativa, é ser constante. Em Efésios 5:18, o apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esta ordem é imperativa, quer dizer, sempre esteja sendo cheio, não pare. Assim como a primeira parte do versículo, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, é uma ordem, a segunda parte também é: enchei-vos do Espírito Santo. Mas como se nós entendermos o versículo de outra forma, hein? Se nós formos sensacionistas? Olha, poderíamos até ser cheios, mas isso ficou para a igreja primitiva. Não, irmãos, não é assim. O sensacionismo não é uma doutrina bíblica. A ação do Espírito Santo continua e nós somos provas disso. Meus queridos, muito obrigado pela atenção. Você que vai compartilhar, muito obrigado. Você que deixou o seu like, o seu comentário. Que Deus em Cristo lhe abençoe ricamente.